Olá, galera. Isabela Vieira, deu um oizinho. Tudo bom, Isabela? Que legal. Vamos esperar aí o pessoal começar a entrar. Hoje a gente vai falar com 3 pais diferentes. Uau! Vai ser uma live muito legal, porque vamos ter 3 opiniões diferentes. Eu vou falar primeiro com o Leandro, que é do For Dead. E eu vou esperar aí o Leandro entrar para chamar ele. Eu vou ter 20 minutinhos com cada pai. Então, se você curte algum pai que vai entrar depois, fica aí com a gente para você ouvir o Leandro, depois ouvir o Beto, depois ouvir o Humberto, que vai ser muito legal. Vai ser incrível, assim. Eu tenho certeza que vai ser uma live assim surpreendente. E se quiser, coloca o marido para falar. Vamos esperar aí o Leandro entrar. Se o Leandro não entrar, a gente chama o pai mala, a gente muda a ordem, porque aqui a gente não tem problema. Vamos ver. Vamos esperar o Leandro entrar. Samuel entrou. Meu queridíssimo Samuel, meu amorzão. Beijo. Matias deve estar do lado assistindo lá embaixo, gente, que eu tô aqui no quarto, eles estão lá embaixo. Beijo, amor. Vamos esperar o Leandro entrar. Deixa eu escrever aqui pro Leandro para ele entrar. Matéria Life Oficial. Você sempre entra, né? Que legal, viu? Legal essa galera que tá aí antenada no Mãe Atual, que vai entrando, que vai acompanhando as lives. Agradeço, viu? Um beijão pra você. Humberto do Pais Pretos já tá aí na ativa. Beto, tô louca pra falar com você. Cadê o Leandro? Leandro! Tá vendo? Cadê a ordem? Queria falar com o Leandro primeiro, o Beto já tá aí, o Humberto também. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se o Leandro entra. Leandro do For Dead. Se ele não entrar, eu vou chamar o Beto e a gente muda a ordem. Termina com o Leandro, que a gente não pode perder tempo, né? A gente tem aqui que colocar todo mundo para falar. Contatoria, que legal, gente. Eu acho que eu vou chamar o Beto e vou mandar aqui um recado pro Leandro na hora que ele entrar, que eu falo com ele depois, por último. O que vocês acham? Bora? O Beto tá preparadíssimo, né, Beto? Vou chamar o Beto primeiro. Vamos ver se o Leandro... O Leandro não entrou, gente. Vamos esperar um minutinho. Adoro esses dois, eu também, viu? Bom, eu vou chamar o Beto. Vou mudar essa ordem. Na hora que o Leandro entrar, vou chamar o Beto. Pra gente não... Depois eu chamo o Leandro por último. Queridíssimo! E aí, boa noite. Boa noite! Tudo bem? Tudo e você? Tudo Que ótimo. honra Tudo falar com ótimo. o Prazer estar Beto. aqui. Deixa eu aumentar o volume que eu não estou te ouvindo. Peraí. Vamos lá. E aí, querido, me conta tudo, como é que tá nessa quarentena? Vamos começar já sim. Vamos começar. O Leandro chega daqui a pouquinho, aí ele espera um pouquinho. Isso, aí ele espera. Guria, como é que estamos, né? Estamos como todo mundo. Assim, dias bons, dias mais ou menos. Eu vou te dizer que eu segui com a minha terapia, né? Então eu faço a terapia pelo Skype. E eu tenho dito para minha terapeuta que eu tô me sentindo meio o maluco da quarentena. Por quê? Porque, óbvio que eu não tô alheio a tudo que está acontecendo, mas eu tô, em alguma medida, bem, assim, sabe? Eu acho que é um Uhum. momento único, óbvio, mas que a gente pode, de alguma forma, tirar proveito disso, né?
evidente, né, Magda? Sim. Entendendo tudo que está acontecendo no mundo, né? Mas, assim, eu decidi tirar esse momento para, de alguma forma, um crescimento pessoal e rever as relações da família, assim, Isso né? tá sendo vital quase, né? Tá todo mundo É entrando nessa. claro, quase que não é uma escolha minha, né? É uma Aham. necessidade, mas eu podia estar negando isso e não estou. Então, assim, e ao mesmo tempo, hoje até eu te comentei, né? Publiquei um texto hoje que fala, o Leandro chegou aí agora. Ah, Publiquei um Leandro, texto eu hoje, chamo depois do Humberto, viu, Lê? Fica aí, fica aí. então, Magra, eu publiquei um texto hoje que fala sobre o que eu acho que é o grande mal das famílias hoje, e especialmente das mães, mas de alguns pais também, que é a culpa, né? A gente está Uhum. culpado porque a gente não está conseguindo dar conta de tudo, e esse tudo realmente é muito grande, né? Sim, Então, assim, nós não somos professores, nós não somos cozinheiros, nós não somos, né? sim. Nós somos pais e mães. Então, assim, eu tenho muito claro que, assim, se os meus guris não conseguirem fazer tudo aquilo que está programado, tudo aquilo que está vindo da escola, beleza, a gente não vai, É. ninguém vai morrer, né? Ninguém vai morrer. Eu li um É, texto hoje que eu achei super interessante, que um cara falava que é muito mais simples, sabe? Se as pessoas fizessem assim, ó, você quer que seu filho tenha uma atividade de escrita, vai fazer uma receita com ele e depois pede para ele escrever essa receita. Vai anotando, ó, vai anotando a receita aí para a gente ver. Você já está praticando com ele o uhum, escrever. Você leva ele para lavar uma louça, mesmo que ele não um pouco maior, deve ser outros desafios que tem comigo, que tem uma tia de 5, mas a gente levar essas crianças para as coisas simples de dentro de casa, que faz uma diferença muito grande, porque hoje as crianças não estão tendo isso, né? Elas estão, exato. vai para a escola, chega da escola, vai para alguma atividade fora, um judô, uma natação, Uhum, aí chega super cansado, faz lição de casa, que é no caso dos uhum. seus filhos deve ser mais ou menos isso, aí eles estão cansados, querem dormir, entra num joguinho, janta, cama. E o social da casa se perde, né, Beto? E outra, né, Magda, já que o convite também foi por conta da minha condição de pai, né? A oportunidade que muitos homens estão tendo e espero que muitos aproveitem. Alguns não vão aproveitar e a gente sabe, mas enfim, eu espero que muitos aproveitem para se reinventar enquanto pais mesmo, né? É, Diante desse cenário que caia a ficha finalmente para os que ainda não caiu, da relevância e da necessidade do homem pegar junto com a mulher na composição familiar homem e mulher, assim, mas uhum. É por isso que eu quis chamar pais, entendeu, Beto? Porque essa live era exatamente para que a mulher, né, ou o pai que acompanha a mãe atual, que acompanha você, possa ver exatamente vocês falando, vocês entendendo, passando. Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, acho que você tem uma história incrível de superação, de uma deficiência, né, que leva sempre para esse lado positivo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Beto, que você tem na rede social, o que tem de diferente do Beto, né? Que Beto tem coisas diferentes de outros pais. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho que é tão importante as pessoas saberem, que ela tá vendo esse rostinho aí, quem não te conhece, não tem ideia da monstruosidade que é você, né? Bom, né? Depois disso, muito obrigado. Você é sempre muito querida e muito generosa comigo. Mas eu acho que eu digo sempre, né, que a paternidade me completou de uma forma que eu nunca imaginei. Assim, para quem não me segue, não me conhece, né, eu tenho uma deficiência física, eu não tenho uma mão direita, e isso foi por muito tempo um problema. Assim, não na vida prática não. Sempre fiz absolutamente tudo Uhum. desde sempre. Assim, não me lembro de uma coisa que eu não consiga fazer por conta da minha Que deficiência. legal isso. Porque assim, quando tu nasce, depois eu acho que também tu aprende, mas quando tu nasce com uma deficiência, o teu corpo ele não sabe que tu tem uma deficiência, E não ele sabe como que é feito o outro jeito, encara os né? desafios, ele encara os desafios que tem que fazer, tem que descascar uma laranja, tem que subir uma escada, tem que amarrar um sapato. Bom, tu vai fazer da forma que tu consegue. O cérebro e o corpo são ferramentas incríveis, né? Então, às Uhum. vezes eu brinco, pessoas que têm as duas mãos e não conseguem fazer uma série de coisas, às vezes eu brinco, sim, porque as duas mãos atrapalha.
porque o pessoal está tão acostumado com coisas automatizadas, enfim, que aí Sim. quando é pra virar na real, assim, acaba não conseguindo. E aí, então, eu sempre, apesar de, no ponto de vista prático, nunca ter encontrado dificuldades, barreiras, na questão afetiva, emocional, acho que eram ali os meus grandes entraves por conta da deficiência. E aí vieram os filhos, né? E eu conto sempre, né, Magda, que eu tinha um medo, esse sim, monstruoso, de Uhum. que, quando eu tivesse filhos, enfim, eles não fossem me amar, não fossem me É. aceitar, É fossem... lindo isso, né? Poxa. E é tão Poxa, normal, deve ser, né, Beto? Deve ter tanta gente hoje que deve ter uma deficiência e a mulher tá grávida ou tá aí no momento de ganhar, de nascer uhum. e tá com esse medo e ouvir você é muito bacana, né? Sabe uma coisa, aí, só para fechar e dar esse olhar, assim, e aí vieram os guris, né? E aí eu entendi que é óbvio que a deficiência não fazia diferença nenhuma, que o amor deles estava garantido por todo o resto, né? E não por isso. Mas quando eu comecei a falar sobre isso, Magda, sobre a minha deficiência e sobre a paternidade, eu descobri, e é isso que eu quero te responder, eu descobri que, na verdade, não precisa ter uma deficiência física para tu ter medo de não ser amado pelos Uhum. teus Não, filhos, imagina. Eu né? tenho Isso vários. para mim isso é muito mágico, assim, porque é óbvio que eu parti do meu ponto de vista. E aí quando eu comecei a falar nas palestras e nos textos abertamente sobre minha deficiência, as pessoas começaram a me dar esse retorno. Ah, tu sabe que eu Uhum. sempre tive medo, por isso e poucas vezes eram relatos de pessoas com deficiência com esse mesmo medo, entendeu? Sim. Claro, eu também recebi e acolhi muita gente falando, muitas pessoas com deficiência também falando dos mesmos medos, que é uma coisa comum a nós. Mas eu Uhum. entendi que está no ser humano. E esse É, medo sim. independe, entendeu? É do É, e ser isso humano. acontece muito porque eu vi outro dia, eu conversei com uma mãe que ela falou assim, ela é negra e ela tem um filho negro. Ela falou, Magda, eu tenho medo dele vir da escola sozinho. Ele tem 15 anos, eu tenho medo porque ele é negro. Então, Imagina. assim, mas é um medo dela, né, existente, Claro. presencial ali, e é um medo de você que tem por outros motivos, né? Então, cada Uhum. um, mas esse medo se instala a gente, mas ao mesmo tempo a gente tem uma força vindo dos filhos que é muito legal, né? Porque eu queria um pouco É. até Mas, falar assim, quando você se acha paizão assim, Beto? pois é, sabe que, na verdade, assim, é difícil essa pergunta, né? Até os pais que, em tese, são paizões, nem até desconstroem um pouco esse termo, porque, na real, a gente está fazendo a nossa obrigação, né? Que é Sim, ser pai, né? Mas eu entendi a tua conotação. Assim, eu acho que eu me sinto um paizão, assim, foda, assim, para usar o termo, na hora que quando eles têm orgulho de você, você fala, caramba, esse é meu pai. eles têm orgulho de mim, é exatamente isso, entendeu? Quando eu vejo que eles estão falando de mim para alguém, falando bem, a questão do blog, né? Quando eles falam do blog, o Gianluca, que é maior, que já leu os textos, Uhum. tudo, quando ele fala com orgulho, assim, do pai, poxa, é um sinal de que eu estou num caminho certo, de Você está no que, caminho certo. Sua família né? é você, sua esposa, Eu, a Luciana, o Gianluca, que tem 14, e o Stefano com 7. E o tá? Bob, que é o cachorro. E você dá muito conselho para pai, Beto? Assim, para algum tipo de conselho mais comum que você dá para pai? Sabe que, assim, de todos os contatos que eu recebo no blog, eu te diria que, assim, 70% são de mulheres. Mulheres Hum, buscando que os maridos, os companheiros, assumam as responsabilidades no nível que eu mostro no meu dia a dia que eu assumo. que legal. E, enfim, e aí o que eu digo é, assim, diálogo e entendimento, porque enfim, óbvio, né, eu não posso me meter no casamento dos outros, mas assim, as Uhum, pessoas precisam, a mulher precisa duas coisas. Mostrar para esse homem que ela tem expectativas em relação a ele, afinal de contas, ele decidiu ser pai tanto quanto ela decidiu ser mãe. E uma outra coisa que é um pouco mais polêmica, mas que eu acho importante a gente falar também, que a mãe dê espaço para o pai que assumiu a sua legal, responsabilidade. Que ela dê legal. espaço para que ele possa atuar no dia a dia,
fazendo as coisas que, às vezes, culturalmente, as mulheres acham que o homem não vai fazer tão bem, tipo, vestir, dar comida, trocar, dar banho, essas coisas todas a gente é capaz. Eu costumo dizer, Magda, matar o nosso filho a gente não vai, entendeu? Então, se a roda fica meio torta, se o banho não ficar, se a roupa não ficar combinando, isso é o de menos. O que importa é que a gente está fazendo o nosso papel, né? E para os homens, é engraçado, assim, o cara que está muito distante dessa realidade da paternidade ativa, ele não chega tão próximo, né? São raros os homens que estão, assim, em outra vibe, virem me procurar. Mas acontece também. E quando acontece é muito mágico, assim, porque é uma... Quando um cara desses me diz, eu precisava estar mais perto dos meus filhos, eu já paro tudo que eu estou fazendo e me dedico a esse cara, entendeu? Porque assim, exatamente, o cara que chegou me dizendo isso é porque ele tá afim, então eu não posso desprezar, eu preciso conversar, entendeu? E seus amigos, assim, os caras, né, os homens, assim, eles acham... Porque você mora no Sul, né, Beto? Você mora É, no Rio Grande do Sul, que você mora? isso, Alegre, uhum. E aí não tem um pouco de preconceito, vamos falar assim, por você ser esse cara que tem blog, esse cara que tá na ativa, que tá falando de maternidade, paternidade, não tem esse preconceito dos caras, dos seus amigos de... Assim, com os amigos mais próximos, não, assim, né? Porque, enfim, já são caras que também, na sua grande maioria, são pais participativos e presentes. Deixa eu só arrumar a câmera aqui que tá mudando aqui, peraí. Deu. Mas eu vejo fora do meu círculo mais próximo, assim, eu vejo esse preconceito mas então faz tudo em casa com minha mulher, coisas de masculinidade tóxica que aparecem muito forte nesses momentos, assim. E é uma discussão diária, entendeu, Magda? Porque assim, tem vezes que eu compro a briga e vezes que eu ignoro, porque assim, também não é todo dia que tu tá afim de fazer valer o que tu acredita. Às vezes eu deixo, mas às É vezes quase, quando eu é topo, quase se fosse sofrer algum preconceito com você, aí você fala, meu, deixa pra lá, não vou nem falar, porque às não vezes, vou nem sabe, entrar. quando eu tô afim, aí não, aí eu converso mais profundamente, questiono, tipo, tá, mas da onde? Por que que eu não poderia? Por que que eu não poderia ficar com meu filho para minha mulher sair com as E amigas? você Por que que eu não acha, posso? Beto, e você acha assim que mudou agora, os caras estão mais ativos nessa questão de casa, na questão da participação desde bebê? Eu vi outro dia uma foto de um pai que eu achei super bonito, que ele falou vivendo por pério, que a mulher dele acabou de ganhar neném, e eu achei super magnífico isso, né? Um cara escrever que ele está vivendo por pério em família, né? Porque ele não pode trabalhar 5 dias e ir para casa. A mulher dele acabou de ganhar neném, a gente está na quarentena, ele está com ela, né? E aí você acha isso? O que você acha um pouco O assim? que eu Está vejo, assim, mudando? a gente tem a nossa bolha, né? E na nossa bolha, na minha bolha, eu vejo que sim, que os caras estão muito mais ativos do que o meu pai foi, do que vários. O João Luca tem 14 anos, né? Então, seu pai é 14 anos. E de lá para cá eu vejo também que teve muita evolução, assim. Mas isso na nossa bolha. Eu ainda vejo em outras classes sociais mesmo uma certa dificuldade, não é sempre. Por outro lado, eu vejo que a participação familiar em outras classes sociais é muito mais abundante. Então, é um universo em que Uhum. está tio, tia, avó, as mulheres muito presentes nesse cotidiano dessa criança, né? Então, acho assim, se evoluiu muito, mas o caminho ainda é muito grande. Eu acho que a gente ainda tem a jornada daqui para frente ainda é muito desafiadora. Ainda tem muito homem para converter para a paternidade ativa. Ainda tem. E aí eu acho assim, né? A base de tudo, né, Magda? É repensar a masculinidade. A hora que tu consegue entender que ser afetuoso com teu filho, trocar fralda de uma criança, estar na consulta com o pediatra ou na reunião com o professor, não é uma coisa de mulher, é uma coisa de pais e de Uhum. parentalidade. Quando isso começa a ficar mais claro, a gente dissocia as coisas, né? Não Sim. tem a ver com aliás, tem tudo a ver com masculinidade no sentido que eu me sinto muito mais homem fazendo todas essas atividades e sendo o paizão, como tu falou, do que não sendo, entendeu? Que homem é esse, por exemplo, que se acha um machão
e abandonou todos os filhos com as ex-esposas todas, entendeu? E segue Dá uma achando que arrumada no seu celular aí que ficou falhada a imagem. Vê se não é o jeito que você como colocou. é que tá aí. Pode ser Acho que não, internet. tá meio falhado, mas acho que é por causa da internet. Então, Entendi, tava Beto, dizendo, mas cara, é que complicado mesmo, assim, a as gente mulheres, tem, não entendi. desculpa, não tá falando, o cara que se acha super machão, mas abandonou todas as mulheres com os filhos. Cara, isso não é, entendeu? Então, assim, os conceitos de masculinidade tóxica têm que ser trabalhados à exaustão com os nossos filhos. Nós que somos, eu que sou pai de dois guris, é minha obrigação tratar isso com os guris, entendeu? Eu preciso Uhum. criar homens melhores. Essa é, quando me pergunta assim, o que que tu quer para os teus guris? É isso. Eu quero criar dois homens melhores que possam reproduzir ações bacanas daqui para frente e que não reproduzam coisas que eu sofri e sofro até hoje, que são pura herança da masculinidade tóxica. Ó, tem um pai que perguntou agora aqui qual é a melhor ferramenta, Samuel, qual é a melhor ferramenta para ser um pai não tóxico e atrair a presença deles em nosso dia a dia. Então, Samuel, eu acredito muito em afeto. Eu defendo que afeto e limite são a base para absolutamente tudo, assim. Então, assim, quando tem afeto na origem, aí, por exemplo, quando tu sentar no chão para brincar com teus filhos na sala, eles vão se aproximar. Quando a gente vai indo no supermercado e conversando no carro, no ônibus, eles vão entender que isso é verdadeiro. Então, em todas as pequenas relações do dia a dia, às vezes, claro, óbvio, a gente tem dias mais corridos, menos corridos, mas assim, quando o afeto está permeando essas relações, ele sente, e aí a gente naturalmente é não tóxico com eles. E óbvio que eu estou falando em afeto, mas o limite vem junto, e a gente sabe que o limite é um grande gesto de amor, né? Então que a gente possa impor esses limites, os combinados, as regras, enfim, mas nunca Uhum. perdendo de vista a questão do afeto. É isso que eu ia falar agora, que outro dia uma mãe perguntou o que que é o limite, né? Eu falei, limite é o que você falou agora, impor as regras, os acordos. Às vezes tem criança que está pedindo o limite, né? Ela está implorando para você porque ela está passando de tudo, Uhum. todo o desconforto que ela tem, e ela simplesmente está falando para você, põe limite para mim, porque senão eu não estou sabendo o que eu faço, né? Eu quero fazer tudo e ao mesmo Não, tempo, né? não sabe lidar com E aquilo que ela é, está sentindo. é muito complicado, assim. Uhum. E aí, Beto, para a gente fechar aqui, que a gente tem que chamar outro pai, que foi um papo gostoso aqui com esse cara, que eu sou fã dele. Eu queria falar assim, que você, uma mensagem para você deixar para mãe, para pai, para essas mulheres que estão agora dentro de casa, com pai ativo ou não, a gente não sabe muito bem quem é que está vendo, quem vai ver, mas dá uma mensagem de Beto, pai mala aí, para quem está vendo a gente. Então, é sempre difícil, né? Essa coisa de mensagem, eu fico sempre com medo, né? Porque as pessoas esperam uma grande mensagem, eu não tenho medo de não atender. Mas eu acho assim, especialmente nesse momento, né, Magda? A gente tem que estar, e não tem como não, estar presente, né? Estar presente no momento presente. Então, a gente poder Uhum. respirar, ter tranquilidade para usar o afeto, que para mim é a ferramenta principal da educação, Sim, total. né? E isso, os guris estão lá embaixo escutando, né? Então eu tenho que ser o super verdadeiro, assim, para depois eles não puxarem minha orelha. Mas você sempre é, por isso que eu fico tranquila em te perguntar. Então, assim, mesmo naquele momento em que a gente sabe que a gente vai perder a paciência, que a gente puxe isso, essa essência que é o que nos move, entendeu? E tudo Uma coisa bem perder a paciência também, né? Nós somos seres humanos. claro, claro, ninguém é robô, né? Ninguém é robô. Mas eu acho que a gente tem que lembrar da essência, a gente tem que lembrar por que que a gente decidiu ter filho. E lembrar sempre disso. E entender que é a nossa responsabilidade criar seres humanos melhores do que a gente. Essa é a minha missão aqui. Arrasou. Então, então acho que é por aí que a gente tem que ir. Eu falo nas mães, né? Muita mãe solo que me segue, que deve te seguir. Então, que essas mães também tenham a noção exata de que elas... Hoje eu falei sobre culpa, né? No meu texto, que elas também não têm culpa disso, Uhum. né? Eu acho assim, é um momento de todo Sim. mundo cobrar menos, se abraçar mais mesmo à distância, todo mundo se entender um ao outro e se apoiar. Eu acho que isso
Quem souber aproveitar esse momento para isso e depois manter essa postura, a gente pode ter um crescimento bem bacana, né? Sim, e o que está valendo é nossos filhos, né, que é o futuro, e é com É, eles que eles estão contando também, que eles estão com a gente, né? e esse é o Beto, muito momento. obrigada. Esse é o É muito, momento dessa conexão, né? esse é o momento Muito dessa conversa. obrigada. Daqui a pouco eles crescem, então vamos aproveitar enquanto eles são pequenos e estão com a gente, né? Exatamente. Beto, muito obrigada por você ter participado, viu? Foi uma honra para mim. Um beijo para sua família, para os meninos, para sua esposa. Eu que Eu tô agradeço. aqui, E foi um espero prazer que muito quem grande. não queira fazer pergunta, depois manda para a gente, manda para o Beto, ele Isso. responde. Vai ver esse texto da culpa que ele colocou, que está incrível, é incrível, assim, Legal. vale a pena você ver todos os posts dele. E a gente vai se falando nas redes sociais, a gente vai se abraçando assim, ó, de longe, Essa é a sinta-se ideia. abraçado. E muito, muito obrigada mesmo por ter participado, viu? Eu agradeço. Beijo. Beijo. Eu vou chamar o Leandro agora, hein? Vamos ver se o Leandro tá. Vamos chamar o Leandro. Vamos ver se o Leandro tá aqui. Leandro tá aqui. Vou chamar o Leandro, gente. Chamei o Leandro. Tô aguardando aí o Leandro sentar. Meu Deus, a gente tá com pouco tempo. Oi, Querido! tá me escutando? Tá Tô tudo te bem, escutando teste? super bem. Ah, que bom. Nossa, que Querido. responsa em entrar logo depois do Beto. Ai, meu pai, para com isso. Nossa! Todo mundo é top, vai. E aí, como você está? Nessa pandemia, Nessa pandemia, nesse momento que eu já sei, você me contou mais ou menos como é que tá a sua vida, mas acho que é legal você falar aí como é nossa, que você está. eu tenho uma amiga, a Vivian, ela trabalha com maternidade também, e ela, para mim, acho que ela fez a melhor definição da pandemia, mas eu não vou falar porque tem um palavrão no meio da frase, mas tá muito doido, assim. Tá muito doido essa pandemia, né? Eu Tá, demorei um tempo, acho que eu ainda estou ainda tentando entender tudo isso que está acontecendo, assim. entendi. E você falou É, para mim que você está sem ver. Você conta pra gente assim, o Leandro, como que é? Você é casado, tem filho? Como que funciona isso para as pessoas que não te conhecem te conhecer um pouquinho aí? tá, então vamos lá. Eu vou começar devagar, porque minha árvore aqui, ela precisa de um infográfico para explicar nosso núcleo familiar mosaico, né? A gente fala que a gente é uma família mosaico, né? Tá, Eu brinco que se existe um ditado que fala que uma criança precisa de toda uma aldeia para se criar uma criança, eu acho que o Vinícius tem toda essa aldeia já. Então entendi. vamos lá. Meu nome é Leandro, sou pai afetivo do Vini. Por que Vini. afetivo, né? Vinícius, Vini. O Vini é meu filho afetivo. Eu conheci o Vini com 3 anos de idade, então o Vini não é meu filho biológico. O Vini é fruto da primeira relação da minha ex-esposa. Então Hum, vamos lá. Conheci ele com 3 anos de idade, hoje ele tem 12. Então ele já tem mais tempo comigo do que semigo, né? Eu brinco. entendi. Boa essa. E mesmo eu estando separado da Mariana, que é a mãe dele biológica, há 2 anos, se eu não me engano já sou casado hoje, tenho uma nova relação, eu mantenho ainda os cuidados e a função paterna, a figura materna diária do Vini. Sempre falo com Hum, ele, cuido, eu e a Mariana, a gente divide os cuidados dele normalmente ainda. Eu falo pai afetivo porque não é adotivo, então não tem uma ligação jurídica ou uhum, legal por trás, porque o Vini tem seus pais biológicos, o pai do Vinícius, que é o Rodrigo, ele é um pai presente, ele tem a uhum. presença e a participação dele na criação do Vini. Então o Vinícius é um garoto com 2 pais, uma mãe e muitas pessoas ao redor dele para ajudar a criar da melhor forma possível, né? E eu tô Entendi. nessa pandemia, eu tive, assim que começou a pandemia, eu tive sintomas. Hum, Tive febre, dor de cabeça, dor no corpo. Fiquei uns 2, 3 dias assim. E aí, por causa disso, a gente achou seguro, né? seria
a gente achou seguro, seria negligente se eu mantesse o contato com ele. Até mesmo porque, por causa da pandemia, ele está passando essa quarentena junto com a mãe biológica e na casa dos avós, que é uma casa, tem quintal, um lugar mais espaçoso, mais Entendi. lúdico para um pré-adolescente de 12 anos. Né? E aí você, Então, eu tô o pai, filho seu você não tem. Você tem um biológico filho ainda não. que é o biológico. Isso é muito legal. Eu gostei, eu queria chamar você, Leandro, porque assim, tem muita gente que a gente conhece no mundo, né, que tem, vai se relacionar com alguém que tem filho. E aí Muito. entra nesse lugar, né, de eu tenho medo, ou tem gente que não se relaciona porque ela tem filho, vou falar da mãe solo, né, da mãe que tá sozinha, tá. E aí eu gosto muito da sua história porque eu gosto de saber quando que caiu a ficha, assim, para você e pro Vini de falar, ele é meu filho afetivo, realmente eu tenho uma ligação com ele. Quando foi que isso aconteceu? Eu acho muito legal você contar isso. Tá, vou falar assim. Tem momentos, né? Assim, eu tenho alguns Uhum, momentos que me fez essa ficha cair, assim. Mas é muito interessante isso que você falou, porque por mais que inicialmente, quando eu comecei a me relacionar com a Mariana, em nenhum momento eu processei. Se eu falar que eu processei, que eu tinha essa maturidade, eu vou estar mentindo, sendo hipócrita. Eu não processei, assim, o fato, em algum momento, é óbvio que se eu estivesse, já que eu estou me relacionando com uma mulher que tem um filho, uhum, que esse filho entraria na dinâmica, até mesmo porque ela, no início da nossa relação, ela resguardou, né, a segurança dele, a presença, para ver se o relacionamento sim. daria certo, e depois que a gente começou. E, e aí, até que a ideia da Forded, né, eu montei a Forded por causa disso. Assim, quando eu me vi, literalmente, que eu tinha sobre os meus cuidados a responsabilidade de cuidar de uma criança, e eu vi que eu era totalmente despreparado para isso. Eu falei, gente, eu preciso procurar pessoas que tenham uma coisa parecida com a minha, né? Porque Sim. porque eu sempre escutei todo mundo pai falar assim, ai, quando nasce é lindo. Porque eu não vi o meu nascer, sabe Uhum. assim? Mas eu vi outras coisas nascerem juntas, assim. Sim, porque E é você muito pegou bacana ele, porque você pegou ele indo na escola a primeira já há 3 vez, anos, não é? Você viu muitas, porque você conheceu ela, ele tinha 4 anos que você falou, três né? anos, 3 anos. Ele 3 começou a anos, então assim, estudar você 1 ano depois. Eu pegou que levei ele na escola. É. exatamente, que é uma das fases E, importantíssimas, né? mas é muito louco, porque assim, a gente vive hoje numa sociedade onde o empoderamento feminino faz as mulheres realmente não se submeterem a relacionamentos que não estão agradando, então elas se separam. Então Uhum, há bastante mães solos nessa situação. Então, também há muitos homens numa situação muito parecida com a minha. Então, por exemplo, o primeiro grupo de pais que eu participei, que era um grupo no WhatsApp que tinha 170 homens, quando eu uhum. perguntei, alguém tinha uma realidade parecida com a minha, e eu achei que era eu e mais dois, quando eu vi, apareceu 50 homens que tinham uma situação parecida com a minha, sabe? Falei assim, Entendi. cara, eu também me relaciono com uma mulher que tem um filho. Putz, cara, e comigo, assim, um começou junto comigo, o outro já estava mais tempo, o outro ia iniciar, então cada um no seu tempo, sabe? Então, Porque a gente mas acha que isso não é hoje está mais comum, né? E é comum. muito comum Não, mesmo. hoje está muito comum. Como ao contrário, né? Como também, lógico, não é a grande maioria, mas também há exemplos de pais solos, né? O Rafa, um grande amigo meu, é um exemplo desse. Como também há o outro exemplo, né? Que é a mulher que está Uhum, se relacionando com o homem que é o pai solo, sim. né? Então, para você ver, por isso que eu falo, né? Eu gosto muito dessa nomenclatura família mosaico, porque é isso que está acontecendo, né? Sim, Família não é ligação sanguínea, é ligação amorosa e afetiva, né? Não importa pai qual quem foi o seu cuida, né? contexto, qual Não é. é quem faz É. ele, é pai quem cuida, quem tá junto. E Mas te aí, respondendo quando caiu a ficha, desculpa, eu esqueci de te imagina, responder. pode falar. A ficha caiu de fato. Eu sempre conto essa história e quase toda vez quando eu conto eu quase choro, mas eu prometo não chorar hoje. É, eu me toquei quando o Vinícius me chamou de pai pela primeira vez, assim. E foi muito engraçado essa história, porque a gente estava no Sesc Bertioga, estava chovendo, um dia horroroso no final das contas, mas a gente estava lá, firme e forte, e o Vinícius e a Mariana estavam na piscina.
Porque eles não podem ver uma piscina, mesmo na chuva, estão lá dentro. E eu não, eu estava no bar da piscina, de costas para ele. E eu comecei a escutar uma criança gritar toda hora, pai, pai, pai. E eu, como até então, Mas ele queria ali, meu mostrar alguma único... coisa para você que ele estava fazendo. Como naquele momento, até aquele momento, eu só era o Leandro, nunca tinha me chamado de pai. Lindo, Entendeu? né? Eu não atendi. Então, assim, eu tô vendo o pai e eu tô olhando para os lados e falei, Jesus, quem é esse homem irresponsável? Tá? A criança chamando o pai não atende, cara. E aí, quando eu Sim. comecei, pai, 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 eu olhei para trás, assim, sabe, com aquele olhar de julgamento. Você vê como você costa para cima, cai na testa, né? Eu fui olhar para trás para tentar julgar esse homem que não estava dando atenção pro filho desesperado gritando pai. E quando eu olho, é o Vinícius no meio da piscina, gritando, e o pai. Quem era eu. Que legal. Foi quando eu falei, caramba, velho, acho que agora. Por isso que eu brinco que se rolasse uma adoção, não sou eu que adotei o Vinícius, foi o Vinícius que me adotou, né? Que legal. Então foi naquela hora que eu falei assim, putz, cara, eu acho que agora ele passou o bastão, sabe assim? Uhum. Então, lógico, a Lê, Mariana a teve um gente papel muito tem, importante, né? a gente tem pouco tempo, infelizmente, que a gente demorou um pouquinho para entrar, né? Deu um tempinho aí, um delay. E aí, assim, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho extremamente importante, tem tudo a ver com você, assim, se não tivesse, me perdoa. Mas é que, Não, vamos assim, lá. que conselho você daria para esse pai, esse cara que não sabe se fica com essa mulher ou não, que não sabe se esse filho vai ser o filho dele ou não? Eu acho que você é o cara que tem que falar isso, sabe? Porque é lindo ver o amor que você tem pelo Vinícius, e aí saber que isso pode nascer, né? Pode nascer, pode ser construído. O que você falaria para esse cara, assim? Muitos homens me escrevem lá na Forded perguntando isso quando eles sabem da minha história e falando a mesma coisa. Cara, eu tô namoro, estou casado, vou casar e a minha esposa tem um filho e eu não sei se eu entro nesse papel ou não, não sei o que, não sei o que. Cara, o que eu sempre falo é que assim, ninguém rouba o lugar de ninguém. Assim. Então, eu em nenhum momento, eu fui muito cauteloso, assim, em nenhum momento, Vinícius tem o pai biológico dele, que tem o lugar dele específico de respeito nessa configuração familiar, sabe? Uhum, Então, eu sempre falo para nunca entrar nessa disputa, porque o homem, e você e o Beto falaram de masculinidades tóxicas antes, assim, é muito fácil o homem cair nessa armadilha do combate com outro homem, sabe? uhum, Da competição por uma mulher, de uma competição por um cargo, da competição no futebol e da competição sim, por um amor de uma criança, né? exato. Então, assim, o exemplo que eu dou, assim, as sugestões que eu dou, assim, é não entrar nessa competição, é... e a respeito e paciência, assim, eu acho. Eu acho que a mulher faz um papel fundamental, porque o papel de ela passar confiança para a criança que pode confiar nesse homem, ela também faz esse papel importante, mas a responsabilidade não é só dela, né? A responsabilidade é do homem também ganhar a confiança da criança. E para ganhar a confiança com a criança não é com palavras, né? É com gesto, é com É. paciência, é com Uhum, calma, é com afeto, é com amor. E sabendo que você não vai substituir o lugar de ninguém. Então, e que esse lugar não se conquista à força, sabe? A uhum, gente que é homem, né? E como eu falei, imerso nessa masculinidade, que parece que eu toda hora tenho que conquistar tudo à força, né? Eu tenho que uhum. conquistar o meu cargo com força, tenho que conquistar a mulher usando força, nada você precisa conquistar com força, principalmente o amor de uma criança. Então, a sugestão que eu dou é essa, assim. É respeito, paciência, principalmente, e conquistar com amor e afeto. Lê, arrasou. Eu acho que vai ter mil perguntas por aí para mim, para você, É, depois, que eu tenho certeza que a mulherada vai bombar de coisas, de dúvidas. Eu juro para você que a gente marca uma live depois, com não, tempo, fica para a gente tranquilo. falar tudo. Mas eu preciso chamar o Humberto agora para falar um pouquinho com ele. Foi um prazer ter você aqui no Meio É Atual. isso. O prazer foi Você meu. é um cara que eu admiro. Eu só admiro mesmo porque eu sei que é daqui do coração que vem as coisas. É, com certeza. Tá bom? Tchau, Muito tchau, pessoal. obrigada, Obrigado. viu? Beijo, querida. Ok. Tchau, tchau. Peraí. Olha lá.
Vou chamar Humberto, gente. Estou chamando Humberto aqui, que essa live hoje tá boa. Chamei. Cadê? Chamei. Aguardando, tô aguardando. Querido, Olá, tudo bom? tudo bem? Que prazer falar com você. É um privilégio para mim estar aqui Ah, conversando para com mim você. também. Eu tô aqui lastimando que eu falei, tá, o assunto está tão bom que acho que a gente precisava ter mais tempo, né? Ter mais tempo. Com certeza, tá incrível essa live. Parabéns por essa iniciativa. É Que muito bom, importante conhecer tantos trabalhos bacanas sendo não feitos. é? E pais Com completamente certeza. diferentes, com coisas completamente diferentes uma da outra, que é incrível, assim. Eu não vou perder tempo, queria falar mais coisas assim, mas eu acho que você tem que falar quem é um Beto, quem é um Pais Preto, rapidamente, assim, para as pessoas que estão aqui nessa live, que vão assistir depois, poder te conhecer um pouquinho melhor. Com certeza. Bom, meu nome é Humberto Baltar, né? Eu sou daqui do Rio de Janeiro, sou professor de inglês. E quando eu soube que seria pai, né, que foi um dia antes do Dia dos Pais, eu fiquei sem saber Legal. como eu faria, né, para criar um filho, ainda mais num cenário como o Brasil, que é um país tão racista. Então, eu fiquei na dúvida, né, de como fazer isso. Então, eu lancei uma pergunta nas redes sociais, que é: conhece um pai preto presente? Me apresente, por favor. E aí Ah, várias pessoas foram surgindo. Foi muito legal, foi porque muito surgiu legal. indicando pessoas, dando sugestões de pais. Esses pais foram vindo e deram a ideia da gente fazer um grupo no WhatsApp, a princípio, de pais pretos para discutir sobre a criação dos filhos, como conduzir, né, esse momento tão Uhum. importante da gestação, o que que a esposa precisa. Então, essa reunião nossa foi uma espécie de aquilombamento digital, né? Que foi todo mundo junto, Sim. trocando, primeiramente, no WhatsApp. E aí surgiu a ideia da gente se encontrar. é, Então, fomos nos conhecer, levar filhos e tudo. E a partir desses encontros, as mães também quiseram fazer parte. Então, foi muito Ah, que interessante. ótimo. E aí teve o grupo das mães também, e das mães e dos pais. E aí, o que aconteceu? As pessoas brancas que têm filhos negros também quiseram se aproximar porque não sabem como discutir questões de racismo, por exemplo, né? Sim, E total. empoderamento infantil. Como é que você enriquece a autoestima de uma criança negra, por exemplo, se Uhum. você não é negro, né? Então, abrimos um quarto grupo para pais e mães Caramba, brancos de crianças negras. Então, caramba. muitas pessoas se É muito aproximaram também. conteúdo, é muita coisa boa, não é? Que aí eu acho É, que. E aí, tem muita coisa para perguntar. Eu acho que são pais, assim, e depois eu vou ter que fazer uma live inteira com vocês, assim. Mas ó, o que uma coisa que eu fiquei pensando mesmo, assim, que eu acho que todo mundo dessa live vai querer saber, assim, acho, né, na minha opinião, o preconceito do pai, né, do pai. Quais são os, assim, você sofre muito preconceito? Você acha que isso ainda é muito. A gente sabe que é vertente, assim, mas como é que você lida com esse preconceito de estar. Eu vou dar um exemplo de um pai que aconteceu comigo outro dia, que ele falou que ele estava no parquinho com o filho e o cara falou assim: Você é motorista dele? uhum. Porque ele estava num parque, num bairro nobre, né, em Gianópolis, e aí ele falou: Não, eu não sou o pai, eu sou o pai dele, e eu vim aqui conhecer esse parque, e eu moro aqui embaixo na Santa Cecília, eu vim aqui trazer meu filho para conhecer o parque, e eu sou o pai dele. Então, assim, esse preconceito, Humberto, lógico que a gente tem, eu tenho, você tem, é fato, infelizmente isso é real, mas como que é isso para você, assim? Como que é para esses pais que acompanham os pais pretos, né? Eu acho que o mais importante de tudo são as violências, chamam de microagressões, que a gente está sujeito desde a infância, né? Que você vê desde os desenhos animados, os príncipes são todos brancos, as princesas, os brinquedos, a maioria dos brinquedos são brancos. Eu sou professor Uhum. na rede dos meus alunos, muitos alunos negros se desenham brancos, eles pintam o cabelo de loiros, olhos claros, então a gente não se vê. E quando a gente se vê, nas novelas, nos seriados e nos filmes, os negros são criminosos, são Uhum. bandidos, pais presentes, são pais ausentes, agressivos, violentos.
alcoólatras. E Uhum. tem de pior, é o que a mídia mostra do homem negro. Então, mais uma razão para nós nos reunirmos e desconstruir essa forma que dão a gente de se ver. E na sociedade racista, o homem negro ele só tem lugar quando ele está reproduzindo algum estereótipo racista que é construído para ele. Então, como exemplo, a gente tem aquele negro que é o garanhão, né, que sai com todas as mulheres, Uhum. ou então Que é bom de aquele negro que cama, é vamos falar violento, real que é assim mesmo. exatamente. Ou que é violento também, Também. ou pior, aquele que está no crime, né, que já que É, associam um crime à pessoa negra, às vezes a pessoa tende a achar que ela só tem um lugar nessa sociedade se ela estiver cumprindo um desses papéis sim, sociais que total. atribuem a ela, exatamente. E quando você não tem uma rede de apoio, as mulheres falam muito nisso, as mães falam muito nisso, mas os homens também precisam de rede de apoio, Por principalmente apoio favor. psicológico, né? Porque não se ver na mídia desde a infância tem efeitos desastrosos, Uhum. catastróficos sobre a sua autoimagem. Porque você não se vê, por exemplo, como um pai presente, feliz, casado com a sua esposa. Porque não tem nenhuma referência, assim, seja na mídia, seja no teatro, seja até mesmo na sua família, já que é tão comum, né, o caso de abandono parental, especialmente entre É. famílias negras, por diversas razões sociais também, que daria uma outra discussão, né? Daria uma outra discussão. E é legal você falar isso, Humberto, porque assim, a gente não tem ideia, né, o quanto uma mãe que tem um filho negro, o quanto que ela tem que realmente construir essa base na primeira infância, que eu falo muito sobre isso, né, eu pego muito nessa tecla, e eu vou acrescentar isso agora, o quanto que é importante ela colocar essa rede de apoio, mas para o bem, né, para colocar esse homem de uma forma que ele realmente se veja dentro dessa sociedade, né? Que isso você falando isso é extremamente importante, né? Não tem como parece que só é feito para ser o mal, né? Não o bem. E aí, muito obrigada pela sua colocação, que foi lindíssima, assim. E aí, o que que os pais mais assim pedem ajuda para você, os pais pretos, assim, o que mais chega para você, assim, estou com dificuldade nisso. Eu acredito que a maior questão é justamente essa humanidade que nos é roubada, né? Nos é tirada. O menino negro, já na infância, ele não é visto como as outras crianças. Eu não sei se você acompanhou, mas há uns anos atrás, talvez 4 anos, não tenho certeza, a Record fez uma matéria que foi, assim, avassaladora. Eles deixavam numa praça pública uma criança sozinha. Fizeram um teste com uma menina loirinha e Não depois com vi. uma menina negra. A menina loirinha não ficava nem 2 minutos sozinha, alguém já parava. Meu Deus, cadê seus Meu Deus. pais? O que você está fazendo aqui? Parava, chamava a polícia. Fizeram a mesma coisa com uma menininha negra. As pessoas passavam, ignorando. Algumas até deixavam umas moedas, como se fosse uma criança de rua. Ninguém considerava a possibilidade de ser uma criança perdida, uma criança que se perdeu dos pais, uma criança sequestrada, ou seja lá o que for. Ninguém ofereceu um auxílio. Então, a criança já negra não é vista na sua dimensão humana. Então, essa é a demanda que eu mais vejo no nosso coletivo. Pais buscando resgatar essa humanidade que é tirada. Teve um caso, logo quando a gente criou o coletivo, de um Uhum. pai que chegou chorando porque perdeu a filha, de 5 meses, se não me engano, e todo mundo que veio consolar a família só trazia um abraço, uma palavra para a mãe da criança. Ai, Mas para ele, era como se ele não tivesse passado por nada, não estivesse sofrendo, porque não enxergavam o homem negro nessa dimensão de alguém que sofre, alguém que sente, alguém que também tem o seu luto. Então, eu acredito que de todas as pautas, pelo menos entre os pais, homens negros, a dimensão que eu vejo mais ser questionada é essa questão da humanidade. Por isso que eu chamo de aquilombamento, né? Essa uhum. reunião. Nossa, essa palavra foi muito, muito. Mesmo que mesmo sendo negra, né? Mesmo eu falei assim, gente, que palavra diferente. Eu fui buscar no Google, tá errado. Gente, é muito louco que uma palavra tá escrita errado no Google, né? Uma palavra tão importante.
É verdade, é verdade. Essa palavra, na verdade, o termo é importantíssimo porque ele nos mostra que nós, negros, precisamos resgatar a nossa identidade ancestral africana, porque, infelizmente, na cultura brasileira não existe um lugar de existência para a população negra. Essa que é a verdade. A nossa dimensão humana, a mulher é objetificada, né? Ela só serve para sexo, para prazer, não é vista como esposa, como digna de respeito. E o homem, ele é violento, ele é assustador, ele é criminoso. Uhum. Quantas vezes todos os homens negros têm uma história para contar de episódio em que estava passando na rua e uma mulher atravessou a calçada, segurou a bolsa, subiu o vidro do carro. Eu Sim. não conheço uma pessoa que não passou Eu por já subi isso. a escada rolante, a mulher puxou a bolsa para arrumar. Eu falei, nossa, gente, o que você acha, senhora, que eu vou roubar você, né? E é muito. Exatamente. E eu uma vez eu estava numa farmácia com meu marido é chileno, e aí a gente estava numa farmácia. Aquele dia ele viu na pele o que, que era o preconceito, porque eu estava na farmácia com ele. E aí a menina começou a andar atrás de mim na farmácia. E Nossa. aí eu falei, meu, o que está acontecendo? Aí ele falou, não é possível que essa menina está andando atrás de você. Ah, porque ela acha que eu vou assaltar. Então, e também tem o oposto, sabe? Que às vezes a gente está num lugar, numa posição, que a pessoa, você está num, sei lá, num shopping, né, de classe média alta, e a pessoa te pergunta como é que você consegue estar aqui, né? Como palestrante, como uma pessoa que está aqui, que foi convidada, como uma pessoa que está aqui, porque isso é muito ainda preconceituoso, né? É. Mas a gente tem que alcançar nosso espaço, a gente tem que ser esses exemplos para as crianças. Meu filho estuda na Nelson Mandela, que é uma escola que trata disso. Eu fiz questão pública dele que ele estudasse numa escola que tivesse isso, porque eu queria preparar ele para isso. Exatamente na primeira infância, até os 5, 6 anos que ele vai estar lá, que ele soubesse respeitar o outro. Porque lá não é só uma escola para negros, mas é uma escola que trabalha a diversidade, a igualdade de gêneros, que pode Perfeito. fazer essa diferença mesmo na vida, que se a gente não, quem está perdido hoje é porque não teve isso, porque na nossa infância era olhado de forma que falava, ó, daquele cara você não chega perto. Esse cara, quando chega Uhum. perto de você, você tem que ter medo, não era assim? Né? Era desse Exatamente. jeito. Ó, não senta no colo dele, mas não senta no colo do tio que é branco, você podia sentar, mas no colo do tio negro você não podia sentar. Eu lembro muito bem disso, né? Então, você tem essa diferença que é grotesca, assim. E você acha que isso está mudando, assim, está diminuindo hoje com as redes sociais, com os movimentos que ocorrem, com o seu coletivo, isso está sendo assim um leque de informações que está abrindo as mentes de pais, né, de crianças, ou ainda a gente tem muito a trabalhar ainda? Infelizmente, não está diminuindo, não. O que está acontecendo é que nós estamos reclamando mais, nos mobilizando mais, fazendo mais barulho. Você comentou sobre o Google, eu achei interessantíssimo, porque no início desse ano, se não me engano, foi em fevereiro, denunciaram que se você colocasse professora negra no Google, apareciam imagens pornográficas, mulheres nuas, mulheres transando, porque eles equiparavam professora negra ao sexo, a mulher que inicia o homem, enfim, na vida sexual, e você bota professora só, aí só aparecem mulheres brancas dando aula. Ou seja, isso é um absurdo, isso é uma coisa que está muito além. É uma violência simbólica. A gente vai até falar sobre isso numa live. Violências simbólicas, como que esse tipo de violência nos diminui nas Uhum. diversas formas. Nossa, é nível psíquico mesmo, né? Você já se vê. Porque a gente não esquece nunca mais. A gente não Exatamente. esquece. Uma mulher que arruma a bolsa na hora que eu tô subindo a escada rolante, você pode ter certeza que eu não vou esquecer disso. Eu tenho que ficar anos luz trabalhando isso, porque de olhar e outras coisas mais, né? Que eu acho que a gente tem que mudar para a nossa primeira infância, assim, urgente, porque só desse jeito também, que eu acredito, pro Apolo, que você tem um filhinho de um É, aninho, é o exato. Apolo que vai mudar essa menina que está nascendo hoje, essa galera Uhum. que está, e seja branca e seja preta. Ao mesmo tempo que eu vi outro dia uma mulher, tomara que vocês ensinem os homens a serem mais feministas. E tomara que você ensine os homens, a sua filha, né, branca, e o seu filho, a não ter preconceito.
É Não é? verdade. E a gente descobriu que, infelizmente, essa luta contra o racismo, ela não pode ser o nosso foco, porque isso significa uma postura responsiva, reativa. A gente só reage. Mas e qual é o nosso lugar, então? A gente tem que se focar na nossa ancestralidade africana justamente por isso, que é onde nós temos agência, protagonismo, onde tomamos as rédeas da nossa Uhum. existência. Eu acho que, sim, de fato, você se coloca no lugar onde deve estar. Agora, quando você tenta se encaixar no modelo social branco que não foi pensado na gente, a gente acaba deslocado, É, tentando se entrar num lugar que não foi não tem. pensado. É. Eu e a minha esposa, até num restaurante que a gente entra, a gente provoca estranhamento. Então, se não esperam a gente sequer num restaurante, imagina nas demais posições sociais, né? Eu já entrei num lugar e a pessoa falou assim, eu nunca vi uma negra tão bem arrumada. Eu fiquei tão puta, não é? E, cara, por quê? Porque a gente tem que ser empregada doméstica, sabe? Tem que estar lá É. com a roupinha, com o cabelinho arrumadinho, sem estar maquiada. E a mulher falou isso pra mim. Eu nunca vi uma negra tão bem arrumada igual a você. Parabéns. Eu falei, oi? Eu parei e falei, cara, não é assim que a senhora tem que falar. É Não é dessa surreal, forma né? que a senhora tem que ver, porque a senhora tem que falar para branquinha, tem que falar para ruiva, tem que falar para japonesa, que ela também está arrumada, que ela também se arrumou, colocou uma roupa bonita, está aqui, não é? Uhum. E aí é muito louco, assim, olha, vai valer uma live com Com você, certeza. preparadíssimo. Quero fazer lá no País Preto para a gente causar, vamos Ah, falar com de certeza. disciplina positiva, vamos falar de educação na primeira infância, que eu acho que é um assunto super legal. E um movimento que eu Claro. quero fazer muito com esses pais, para que a gente possa juntar as duas coisas, né? Uhum. Tudo que vocês fazem com o movimento mesmo de uma educação mais gentil, com firmeza, Perfeito. mais respeitosa, que isso também faz uma diferença muito grande para eles se defenderem até, né? Sem, Com sem isso. certeza. Mas olha, a gente tem 3 minutos. Eu queria que você falasse que você está com vontade de falar para o Mãe Atual aqui. As pessoas vão assistir essa live depois, vai ficar gravado, então fica à vontade. Já falaram que amaram sua camisa, eu também amei a sua camisa. Ah, que legal. Linda. Bom, eu Manda um beijo para queria sua deixar um esposa, um beijo para o teu convite. filho, se acabar o tempo aí, mas eu fico à vontade. Perfeito. Eu quero deixar um convite para as pessoas conhecerem o coletivo Pais Pretos Presentes, né? Nós estamos falando com diversos pais ao longo dessas semanas de quarentena sobre paternidade presente, especialmente paternidade negra. Hoje nós conversamos com o autor e apresentador Érico Braz. Foi Que legal. fantástico, né? Hoje pela manhã. Vamos falar também com o Rodrigo França, ex-BBB. Na sexta-feira que vem, ele também vai falar da experiência dele com o pai dele. Vai trazer esse olhar da sensibilidade, do impacto que teve dessa presença ou dessa ausência paterna. Eu acho que é Uhum. uma discussão importante, porque a gente está acostumado a ver aquele pai que abandona e aí não fica mais sabendo, né, como é que foi o filme depois. Então a gente vai conversar com as Ótimo. pessoas que foram abandonadas, né? Qual foi o impacto disso, né? Que é importante ouvir esse lado da história também. Então no nosso Instagram, Pais Pretos, tem um link logo no nosso perfil de cadastro no nosso perfil. Então as pessoas podem sugerir pautas, podem entrar nos nossos grupos de discussão. Tem um grupo específico para pessoas brancas que querem conhecer as pautas raciais, que eu acho importante Sim, ter total. algum canal para essas pessoas conhecerem também. Temos um canal no YouTube onde salvamos as lives. Eu queria até pedir sua autorização para salvar Pode salvar. essa. Ah, obrigado. Que eu acho importante todas as nossas Pode discussões salvar. serem salvas em um Total. E vai ser espaço legal, muito porque você tem dois respeitado. pares diferentes aí, com opiniões diferentes, que vai ser lindo ter Muito isso. legal. Importantíssimo. Então, esse trabalho seu é fantástico também, porque reúne as pessoas, né? Graças à quarentena, estamos aqui trocando, conversando. Eu tive o Sim, e eu quero privilégio fazer de isso conhecer sempre, porque eu tô você. achando extremamente importante. Amanhã tem Mafoane, você conhece a Mafoane? Ah, não, vou Amanhã vou conhecer. estar com a Mafoane em Direitos Humanos, Direitos das Mulheres. Ela é uma negra Fantástico. linda, extremamente linda Eu de conheço. alma, sabe? Ela é muito bonita, muito, uma pessoa generosíssima. A gente tem 27 Perfeito. segundos, eu quero te agradecer mesmo. Sigam Pais Pretos, gente. Eu vou Obrigado. entrar em todos os grupos, você não vai me aguentar agora. E todo mundo tem que entrar. Salva essa live, vai dar tudo certo. Eu também vou Com salvar aqui. certeza. E a gente se fala nas redes sociais, mandem perguntas. Muito obrigada para todo mundo que entrou. Foi lindo mais uma Obrigado. vez, gente. Beijo, Humberto. Beijo na sua família linda. Beijo.